Hoje a gente vai falar sobre fake news e essas decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito principalmente de um aplicativo que chegou até a ser suspenso por uma decisão de um dos ministros da Corte. Depois nós tivemos alguns esclarecimentos, mas o que o ouvinte da Rádio Bandeirantes quer saber é o seguinte: a legislação brasileira está preparada para enfrentar situações como essa? O Supremo está extrapolando nas suas funções quando toma uma medida de suspender o funcionamento de um aplicativo? Bom dia ao senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. Prazer estar com vocês novamente. Esse é um tema muito sensível e muito delicado, principalmente se a gente considerar o ambiente em que ele se desenvolveu. Ele se coloca dentro daquele famigerado inquérito 4781, o inquérito das fake news, que já chamaram inclusive de inquérito do fim do mundo, e que tramita já há 3 anos, já faz 3 anos que ele foi instaurado pelo ministro Dias Toffoli, quando ainda era presidente do Supremo, e que era um inquérito cuja portaria de instauração era absolutamente vaga, né? Só para que o ouvinte tenha conhecimento, quando você inicia uma investigação, um inquérito, uma apuração, você tem que ter descritas o objeto dessa investigação, qual o fato que está sendo investigado, com uma descrição mínima de circunstâncias. O que não aconteceu nesse inquérito das fake news, né? Você tinha uma portaria bastante ampla, dizendo, olha, vamos apurar ofensas, ameaças, e a verdade é que para dentro desse inquérito, ao longo desses 3 anos, a gente já teve afastamento de fiscal da Receita, já tivemos busca e apreensão na casa do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, porque num livro escreveu que teve vontade de matar o ministro Gilmar Mendes, tivemos prisão de parlamentar, prisão de ex-parlamentar, agora inclusive temos aí uma comunicação entre o TSE e esse inquérito visando apurar fatos relacionados ao próprio presidente da República, e mais recentemente tivemos esse episódio envolvendo ali a plataforma Telegram. Ao meu sentir, nós temos ali esse inquérito das fake news, ele remete muito a um modelo quase que medieval de investigação, porque o indivíduo passa a ser investigado por fatos que ele mesmo desconhece e muitas vezes que a lei nem prevê como crime, né? Quando falamos de fake news, o Código Penal, a legislação penal, ela estabelece esse binômio opinião, mentira, fato, mentira, em situações muito pontuais. Quer dizer, por exemplo, no crime de calúnia, nós temos a atribuição falsa e inverídica de um fato definido como um crime contra alguém. Aí, de fato, você tem a mentira envolvida no contexto, na realização de um crime. Agora, a mentira por si só, de forma genérica, ela não é um fato criminoso. Ela excepcionalmente poderá ser um fato criminoso. E aí a gente vê essa investigação se disseminando, se ampliando com medidas invasivas, de prisão, de busca e apreensão, de afastamento, etc., onde os supostos investigados muitas vezes não sabem pelo que eles estão sofrendo essas medidas. E que muitas vezes são muito, muito piores, muito mais gravosas do que seria um processo em si. Eu acho que o episódio Telegram ele foi um ponto culminante nesse inquérito das fake news, porque ele passou a afetar diretamente um aplicativo que muitas vezes é mecanismo de trabalho para muita gente. Eu confesso que eu tenho o Telegram há alguns anos, mas nem tinha dimensão de quantas possibilidades e quantas facilidades essa plataforma traz. Então, na verdade, se nós formos levar a ferro e fogo essa interpretação, dizendo que o Telegram é um veículo através da qual podem ser cometidos delitos, as pessoas podem se ocultar, bom, se a gente for levar isso ao limite, então a própria internet deveria ser suspensa, porque a verdade é que nós temos todas essas práticas que o ministro Alexandre de Moraes, ao suspender o aplicativo, declinou no seu despacho, nós teríamos em relação à internet como um todo. E alguém pensa aqui em suspender a internet? Doutor Paulo, muito bom dia. É um prazer imenso aqui contar sempre com a sua presença e comentando assuntos tão relevantes. Eu queria saber, assim, nesse episódio envolvendo o Telegram, há um despacho, sei lá o que, do ministro Alexandre de Moraes, que é uma loucura completa, né? Em que ele estabelece uma série de exigências. E naquele meio ali de exigências, tem um que eu gostaria que o senhor comentasse, em que ele avisa
ou adverte, ou simplesmente cita, e parece que a imprensa brasileira não percebe, parece não, evidentemente que a imprensa brasileira não percebeu a gravidade da afirmação, quando ele diz que vai manter sob vigilância, sob lupa, né, e com outras palavras, os 100 principais sites de informação, blogs, etc., vai também observar a imprensa. Observar a imprensa é o quê? É censura? Ele vai submeter a imprensa a uma censura geral? Aí ele então vai decidir quem é que ele vai pegar. Ele, esses dias, dessa coisa do Telegram, ali embutido, tinha um jabutizinho, mais um jabuti, como ele é frequente nas decisões do ministro. Ele meteu ali um jornalista chamado Cláudio Lessa, que é um jornalista muito experiente, muito querido dos colegas, muito respeitado, mais de 40 anos de profissão, já foi até apresentador do Jornal Nacional, já apresentou na CBS norte-americana, já trabalhou nos maiores veículos de comunicação do país e, de repente, ele é incluído nesse inquérito. E ele foi convocado, então, intimado a prestar depoimento à Polícia Federal no final do mês de fevereiro. E ele disse que nem sabia o porquê. Não, exatamente isso é o que o senhor está se referindo. As pessoas é aquela coisa de o ministro atira e depois pergunta, né? E foi exatamente o que aconteceu. Ele foi à Polícia Federal e pelo relato que ele fez em vídeo, nem o delegado sabia ao certo por que ele estava ali. Então ele ficou fazendo perguntas inclusive que não se pode fazer de acordo com o artigo 5º, tenho a impressão, da Constituição. Tipo assim, onde é que o senhor obtém as informações? Quais são as suas fontes de informação? Quer dizer, coisas assim eu tenho a impressão que são perguntas que jornalistas ouviram no tempo da ditadura militar que nós vivemos e ficou, felizmente, para trás, né? E aí a gente vê essas duas contingências aí, né? Por que ele fez isso? Porque coincidiu a intimação ao depoimento do jornalista, uma crítica que ele fez ao ministro Lewandowski, de uma decisão que o Lewandowski tinha tomado, ele fez uma crítica e ele se refere a ministros como Lewandowski e o próprio Alexandre de Moraes de sinistro e não de ministro. Bom, essa referência pode ofender de alguma maneira, mas, enfim, não é o suficiente para que o Supremo, ou o ministro do Supremo Tribunal Federal, ignore a Constituição, o direito que nós temos à livre expressão, acho até que é cláusula pétrea na Constituição, e passem a perseguir jornalistas, como ele persegue, aliás, aquele camarada que eu nunca tinha ouvido falar nele e tal, mas hoje é famosíssimo, Alan dos Santos, né? Das 10 medidas que o ministro Moraes lista, nesse caso do Telegram, 6 são dedicadas, como registrou aqui o Fernando Schiller, 6 são dedicadas a esse camarada, e esse Alan dos Santos, né? Que está sendo perseguido dessa maneira, está exilado nos Estados Unidos por crime de opinião. Aí, resumindo essa ópera, doutor Paulo, desculpe porque eu me estendi na pergunta, porque são tantas coisas, né, que envolvem o mesmo tema, a gente vai recorrer a quem? A imprensa vai recorrer a quem? O jornalista perseguido se queixa ao bispo? Porque, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal não vai abrir mão do poder que agora tem de intimidar, inclusive, a imprensa brasileira. Então, a gente vai recorrer a quem contra esses abusos? Queria que o senhor refletisse conosco sobre isso. Pois é, Cláudio, tuas colocações são absolutamente precisas e eu concordo com elas na sua totalidade. É muito preocupante, porque o Supremo cada vez mais se sente Supremo, né? Acima dele não tem ninguém. E veja, esse inquérito das fake news, ele é perigosíssimo. Por quê? Ele abriu espaço justamente para você constranger a opinião, constranger veículos de comunicação, e o constrangimento, como eu falei, não é um constrangimento ordinário do processo, porque as medidas que são tomadas são muitas vezes muito mais deletérias, muito mais agressivas do que seria até uma condenação por crime contra a honra, que talvez passasse desapercebida. Mas a verdade é que quando você começa a intimar jornalistas, a determinar medidas de repercussão midiática que atentam contra a reputação das pessoas envolvidas,
As pessoas estão aí atacando, por exemplo, esse jornalista, o Lessa, que você mencionou, é um profissional de extrema reputação, quer dizer, é chamado para depor, então fica aquela coisa não explicada perante a opinião pública. Essas medidas são muito agressivas. Se você pegar, eu mencionei há pouco do ex-procurador-geral da República, do Rodrigo Janot, por quem particularmente também não nutria muita simpatia por decisões dele, mas o fato é que ele já estava afastado, escreveu um livro e no livro colocou que um dia teve vontade de matar o ministro Gilmar Mendes. A partir disso fizeram uma busca e apreensão na casa dele. Quer dizer, qual é a justificativa, qual é o perigo iminente a justificar esse tipo de coisa? E eu vejo com grande preocupação, porque de uma certa forma, quando você coloca nas mãos do Supremo o poder para fazer isso, cria-se uma pseudo-legitimidade de censurar. Hoje, debaixo do nome desinformação, têm sido tomadas medidas absolutamente gravosas aqui. O que eu disse, a desinformação, a mentira, tirando uma lei muito recente aí de 2021 que inseriu no Código Eleitoral um crime de divulgação de informações inverídicas que afetem partidos ou candidatos, ou seja, se coloca num ambiente muito específico das eleições. À exceção disso, nós praticamente não temos na legislação uma punição por desinformação, por mentira. E não é da nossa tradição justamente por quê? Porque você acaba entrando numa zona de confronto com a liberdade de opinião e com a liberdade de imprensa. Quem atesta o que é verdade e o que é mentira? Isso é muito complicado, porque a verdade de um é mentira para o outro. Eu fiquei muito constrangido no período da pandemia, na largada da pandemia, onde, obviamente, todos os governantes, todos os chefes de Estado, todas as pessoas, os profissionais ligados à saúde, tinham muitas dúvidas. Era uma situação desconhecida, uma situação nova, que eu acredito que todos fizeram melhor, mas em pouco tempo já se estabelecia num ambiente da política certas providências como verdadeiras e outras como mentirosas. E se você ouvir dois profissionais da saúde, vão ter opiniões talvez diametralmente distintas sobre o que é certo e errado. E aí imediatamente passou-se a se dizer, quando não se concordava com quem dizia determinada postura sobre as medidas de prevenção ou de combate à pandemia, já se dizia que o indivíduo era negacionista, estava disseminando informações falsas, inverídicas. Hoje, nesse contexto do Supremo, se tornou inadmissível você questionar o processo eleitoral. Não apenas a questão das urnas eletrônicas, mas onde fica o direito de crítica e de opinião das pessoas? Você não está querendo romper com a democracia. A crítica, ela justamente é a essência da democracia. Pois é, e a gente assiste, né, doutor Paulo, a questão por exemplo, nessas medidas que o Alexandre de Moraes adotou no fim de semana, tá exatamente a de censura a conteúdos da página lá, do canal do presidente da República, em que tratava exatamente disso, né, de denúncias contra, denúncias que podem ou não ser infundadas, mas são apenas denúncias a serem averiguadas sobre a questão do processo eleitoral. Quer dizer, chegou-se a esse ponto, né, a ousadia de censurar conteúdo de qualquer cidadão, mas ainda mais do presidente da República. Começa logo pelo presidente para avisar a todos os demais brasileiros: se eu censuro o presidente, eu sou capaz também de ir em cima de você. Portanto, né, fique peixe, né, senão eu vou atrás de você. Quer dizer, a gente está vivendo uma situação de exceção, né, no Brasil. Eu conversei com vários ministros aqui, já relatei essas conversas aqui nos programas, na programação da Rádio Bandeirantes, desde sexta-feira passada. Eu não encontrei nenhum deles que concordasse com as medidas do ministro Alexandre de Moraes, mas nenhum deles também se prontifica a assumir isso publicamente. Não quer polêmica, não quer confusão, a maioria deles só se manifesta nos autos mesmo, né? Mas assim, há pessoas que inclusive têm preocupações com relação ao comportamento do ministro. Acham estranho, muito estranho o comportamento do ministro, né? Completamente distinto de magistrados de tribunais superiores. E aí eu volto àquela pergunta, não é, doutor Paulo? A gente vai recorrer a quem? Porque, afinal de contas, ao Supremo, que é a quem cabe recorrer, eu suponho, dificilmente qualquer recurso
obtém êxito. E qual a alternativa que nós temos como cidadãos? Cláudio, é triste dizer, mas a gente fica um pouco sem alternativa, e essa situação de você ficar sem alternativa para quem recorrer é que de fato gera o tão falado risco de quebra da ordem constitucional. Talvez o Supremo não perceba, mas ele esteja sendo o grande responsável de pensamentos antidemocráticos por conta de suas atitudes e por conta de você. Hoje é muito mais fácil você dar um impeachment de um presidente da República do que de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é fato. Eu vejo com muita preocupação como você essa situação. Olha, eu queria agradecer ao professor Paulo Cunha Bueno, professor de Direito da PUC, que está sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, falando sobre os assuntos do dia a dia do noticiário, com o ponto de vista do direito. Obrigada, viu, professor? Até a próxima. Obrigado aos ouvintes da Band. Até a próxima.